Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, que o Senhor tem tanto amor para conosco, que o Senhor enviou o Seu Filho, o unigênito, deixando o céu, um lugar bem maravilhoso, para vir aqui nessa terra e me salvar, nos salvar. Senhor, obrigado pelo esse amor que o Senhor tem para nós. Agora, neste momento, Senhor, nos ajuda de receber mais desse amor, de entender mais sobre esse amor de Jesus, para que nós podemos refletir para as outras pessoas o amor de Jesus, que o amor que Jesus tem para nós. Nos ajuda de aprender mais cada dia sobre Teu Filho, para que nós podemos servir Ele melhor. Abençoar essa igreja aqui em Ouro Preto, abençoar os irmãos dessa igreja. Nos ajuda mais uma vez hoje à noite de aprender mais nesse estudo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, hoje à noite vamos para a lição 5 sobre o primeiro, período de triunfo. Período de triunfo. Veja aí em Mateus, capítulo 21. Jesus entra triunfante em Jerusalém. Então, Mateus capítulo 21, versículo 1, vou começar a ler. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao monte de Ovelheiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fonte de vós, e logo encontreis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizia. Aí, vamos acabar nossa leitura um pouquinho aí em versículo 4. Mas veja aí, de novo, versículo 4. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Se você estava fiel em todas as aulas, todas as lições durante esse curso, você vai lembrar que quase toda semana a gente lê versículos que falam mais ou menos o que versículo 4 fala sobre a vida de Jesus. O quê? Que todo o objetivo da vida dele, o alvo, vou falar assim, o alvo dele era para ser o Salvador do mundo. Mas para ele mostrar para os judeus, para ele mostrar para o mundo que ele é de Deus, que ele é o Senhor mesmo, ele tinha que cumprir as Escrituras. Então a gente viu tantas provas no Novo Testamento que realmente que Jesus cumpriu a lei, que Jesus cumpriu era o final da lei, o fim da lei, e cumpriu as profecias que estão nas Escrituras. E mais uma vez, essa conta aqui sobre a entrada de Jesus em Jerusalém é mais uma prova que realmente Jesus é do Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o caminho. Não tem outro Messias. Não tem outro que vai chegar. Porque Jesus é o Filho de Deus. E essa é mais uma prova para o mundo e para nós. Então tudo isso aconteceu para o povo ver Jesus, para o povo tocar Jesus, para o povo adorar Jesus. Não, tudo isso aconteceu. Toda essa história que aconteceu sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, para que o povo pode ver que Jesus cumpriu o que estava dito sobre ele pelo profeta. Então, como que era a entrada dele em Jerusalém?
Número 1 aí na sua apostila, no seu papel. Montava um jumento cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Número 2. Vamos ver o comportamento do povo. Comportamento do povo. Veja aí Mateus, versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. O que eu quero que nós, o que eu quero notar aqui rapidinho é que o povo usavam o que tinha, amém? Veja aí, eles não tinham uma cobertura certa de cavalo, né, para colocar nessa jumentinho. Eles não tinham essa cobertura certa, mas usavam o que tinha. Até seus próprios vestimentos eles usavam e colocavam em cima desse animal e Jesus usou. Veja aí também, versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Você não tem que ter muito talento, muitas riquezas, muitos bens materiais para servir ao Senhor, amém? Você pode servir ao Senhor com o que tem. Se você não tem cobertura certa, mas tem um vestimento simples, então usa para a glória de Deus, amém? Se você não tem muito, não tem problema, mas o que você tem, usa para servir ao Senhor, amém? Porque essa vida, todas as coisas não me pertencem, pertencem ao Senhor, amém? O meu tempo, o meu corpo, a minha boca, tudo que eu tenho, meus bens materiais também, mas tudo que eu tenho não me pertencem, pertencem ao meu Salvador Jesus, e Ele quer que eu use essas coisas para servir Ele. Mas quando eles estavam servindo ao Senhor com as coisas simples que tinha, chamou a atenção dos outros. O mundo viu isso. Veja comigo versículo 10 e 11. Me desculpa, vamos para o versículo 9 primeiro. E a multidão que ia diante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, na sua apostila, levaram ramos de palmeira, um sinal de vitória. Um sinal de vitória. Então, eles falaram: esse é o Filho de Deus. Essa é a nossa vitória. Talvez não era exatamente a vitória que eles estavam esperando. Não era exatamente o rei que eles estavam esperando. Mas quando eles levaram ramos de palmeira, está falando: olha, esse é o rei, é um sinal de vitória. E davam louvores. A palavra Hosana significa salve agora, eu oro, salve agora, eu oro. Então o povo estava dizendo: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Senhor. Quer dizer: Senhor, nos salve. É hora agora, nosso pedido, salve agora. Veja comigo Mateus capítulo 26.
Nós hoje à noite estamos no último lição sobre a vida de Cristo. E todas as lições que foi passadas foi para nós entendermos que Jesus chegou como Filho de Deus com um plano perfeito para alcançar a nossa salvação e para mostrar que Ele é o Filho de Deus. E nós chegamos nessa última lição, então aconteceu muitas coisas, amém? Não deu para a gente ler todas as contas sobre a vida de Cristo, mas deu para a gente entender a maior razão da sua vida era você, era ela. E hoje à noite, nossa última lição sobre o período de triunfo, é um tempo de reflexão do último sacrifício de Deus. Então a gente vai ver, vamos começar no final desse capítulo de Mateus, nós vamos ver sobre Jesus, como que ele começou de se sacrificar, se entregar para a nossa salvação. Então aqui em Mateus capítulo 26, nós vamos ver Jesus em Getsemane, ou sobre o sofrimento dele. Vamos começar de ver em Mateus capítulo 26. Jesus é preso, também acontece em Mateus capítulo 26. Depois Jesus vai ser levado ao seu julgamento perante Pilatos. Depois ele vai perante Herodes. Depois vai trazer ele de novo em frente do Pilatos. Então, por causa do tempo, nós não vamos ver tudo isso na Bíblia. Porém, vamos ler versículo 1, capítulo 26 de Mateus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabes que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então nós estamos vendo, ele vai ser crucificado. Então o capítulo 26 começa a falar sobre o sofrimento do Senhor, mas para você e para eu. Então por essa razão, porque é a salvação do mundo, a gente está chamando período de triunfo. Porque ainda que a gente reflita um pouco sobre o sofrimento dele, venha paz aos nossos corações. Porque eu não tenho que ter medo sobre a morte, amém? Porque ele já tem vitória sobre a morte. Eu posso ter paz no meu coração, como filho de Deus, sabendo que esse preço da morte e os preços, o salário dos meus pecados já foi pago para ele. Então, é um tempo triste, porém um tempo de alegria no mesmo tempo, mesma vez, porque ele sofreu isso para mim e para você. Então, vamos aí para nesse estudo, veja Mateus capítulo 27. Mateus 27, vamos pular em frente para Mateus 27, versículo 21. Estamos falando sobre o julgamento de Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis-vos que eu solte? E eles disseram: Barabas. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fiz ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante
da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Respondeu, veja aí, versículo 25. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Posso dizer que palavras ignorantes, né? Que palavras realmente tristes que o povo está dizendo sobre Jesus. O seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. Somos responsáveis para Jesus. Não que eles falam: o sangue de Jesus tem o poder de cobrir nossos pecados. Não é isso que está dizendo. Está dizendo: a morte dele está na nossa mão. Você está livre. Lava suas mãos. Nós vamos pagar. Infelizmente, quem não aceita a morte de Jesus, o pagamento de Jesus Cristo com seu puro sangue para seus pecados, realmente o sangue de Jesus vai cair sobre nós, porque nós não aceitamos o pagamento de Jesus para os nossos pecados. Mas veja aí também versículo 16: e tinha então um preso bem conhecido chamado Barabas. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual queres que vos solte, Barabas ou Jesus? Chamando Cristo. Eles escolheram quem? Barabas, sabendo que ele era um homem bem perigoso, digno talvez dessa morte, desse sofrimento. Jesus fazendo nada. Porém eles falou: seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Jesus tem a vitória sobre a morte. Jesus se entregou. Jesus já fez tudo para pagar o seu salário de pecado. E esse mesmo povo, muitos deles eram do mesmo povo que recebeu Jesus em Jerusalém um pouco tempo antes. Lembra, a gente falou sobre Jesus entrando em Jerusalém, montava um jumento e ele estava orando ele, servindo ele com o que tinha. Agora, muitos das mesmas pessoas, porque Jesus não ofereceu uma salvação, não salvou eles naquele momento do reino do Roma. Aí, porque não era tipo de salvação que eles estavam esperando, eles estavam pensando que o Cristo ia salvar eles do seu sofrimento naquele tempo de político e tudo isso. Quando Jesus não cumpriu isso, muitos dos mesmos que adorou ele foi lá e falou: olha, a sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Mas graças a Deus, Deus tinha a vitória. Jesus tinha a vitória sobre a morte. Veja aí versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Agora veja o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então a gente viu que Jesus foi preso, foi julgado, foi crucificado, clamou e rendeu o Espírito. Mas não acaba a história aí. Veja a vitória em versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus
em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, e guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então eles fizeram tudo isso, tomou todo esse cuidado para falar: olha, ele não é de Deus, ele falou 3 dias depois, vai ressuscitar, mas vamos cuidar bem disso, amém? Vamos selar a pedra, vamos colocar guarda aí não tem como, eles abrem, tiram a pedra. Mas Jesus tinha a última palavra, não foi? Amém. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, até os cuidados que eles tomavam ajudou ou deu mais deu mais razão de a gente ver: olha, não foi alguém que tirou, foi Jesus mesmo que tem o poder sobre a morte, porque eles selaram e colocaram guarda. Quem pode tirar essa pedra? Quem pode quem pode entrar aí? Quando tem guardas aí? Só tem uma resposta: sou Jesus, sou filho de Deus, amém? Sobre uma força sobrenatural, não dessa terra, foi Jesus mesmo. Então, é dia da ressurreição. Adiantou o cuidados deles, não adiantou, porque o sepulcro era vazio e o Cristo ressuscitado. E, veja Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande tumulto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neves. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Eu quero que você dê atenção ao versículo 6. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Nós estamos terminando neste momento o nosso estudo sobre a vida de Cristo. Mas a vida dele, tudo aconteceu para o quê? Para ele estender esse convite para o mundo inteiro. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. É um convite para todos de nós. Refletimos um pouquinho sobre a morte do nosso Senhor Salvador. E sabe, olha, Ele tem o poder sobre a morte. E isso é importante, porque quem é a única pessoa que pode dar perdão e vitória
aos nossos pecados. É aquele que mesmo tem a vitória sobre a morte. Então Jesus não pode te dar vida eterna, não pode me dar vida eterna, poder sobre a morte, se ele mesmo não tem, mas ele tem. Então ele fala, venha e vê o lugar, está vazia. Então quando a gente lê e entende, olha, Jesus tem o poder sobre a morte, e ele está oferecendo essa presente para todos. Eu espero que hoje não todo mundo já chegou no seu mente e no seu coração a este lugar e viu que realmente Jesus morreu, mas ressuscitou para você. Mas o convite também é igual ao convite de Jesus. Vende e veja. Se você não ainda tem tomado uma decisão para Jesus Cristo, de coração mesmo, recebendo Ele como sua única esperança de salvação, porque não tem outra que tem esse poder sobre a morte que Jesus tem. Mas se você ainda não se entregou a Jesus pela salvação, por favor, depois do culto, vai para o pastor João, fala com ele. Ele vai ter um grande prazer, amém, de abrir a Bíblia e mostra para você o que a Bíblia diz sobre esse assunto de vida eterna. Jesus fez tudo, mas o que vale tudo que ele fez se nós não aceitamos? Ele pagou o nosso salário, mas se a gente, ele provou, viu, mostrou, cumprir todas as escrituras. Mas para você o que adianta se não aceita? Eu posso chegar, se você tem uma dívida, eu posso chegar com você e falar, olha, eu sei que você tem uma dívida, eu vou pagar a sua dívida. Mas se você não aceita o que eu estou oferecendo, não adianta nada. Às vezes os irmãos da nossa igreja, a gente fala, vamos para restaurante, vamos tomar sorvete. Então depois do culto, às vezes a gente vai no sorveteria, a gente vai no restaurante e às vezes a gente começa a brigar depois, porque eu falo, eu vou pagar. Eles não falam, pastor, você não paga não, eu vou pagar. Aí eu convidei você. Eles falam, não, pastor, eu convidei você. A gente fica naquela briga, Mas o que adianta se alguém fala, olha, vamos lá, vou pagar, se a pessoa não aceita? Você vai pagar mesmo. Jesus pagou tudo, mas não pode ter essa vitória sobre a morte, não pode ter essa vida eterna, se não simplesmente recebe de coração, aceita o dom de Deus, a vida eterna pelo seu Filho Jesus Cristo. Então eu espero que cada dia um pouquinho mais podemos crescer na graça, na fé do nosso Senhor Jesus e Salvador, lembrando, Ele fez tudo isso para nós. E como a mulher que levou para Ele, se sacrificou para Ele, essa mulher aqui em Mateus mesmo, ela entregou ao Senhor um perfume, Ela sacrificou esse perfume. E os outros os outros que estavam na casa falaram, mulher, você pode vender esse perfume e dar para os pobres. Que é uma coisa boa, É mesmo, ajudar aqueles que não têm muitas condições. Mas o que Jesus falou? Ele falou, olha, os pobres sempre tem. Mas nossa vida é como vapor, passa tão rápido. Nosso maior pensamento deve ser sobre um investimento lá no céu. O que eu posso fazer para Jesus? O que eu estou dizendo? Ela não tinha muito, essa mulher, mas o que ela tinha, ela deu para o Senhor. O povo não tinha cobertura certa para colocar em cima de uma jumenta. Porém, o que eles tinham, deu para Jesus.
Deus quer usar cada um de nós, amém? Talvez nós não temos muito. Talvez os outros venham, como chegou a mulher, e falam, mas você pode fazer uma coisa melhor. Você está perdendo o seu tempo. Domingo à noite, indo para a igreja. Quarta-feira, está perdendo o seu tempo, servindo o Senhor na igreja. Não é melhor ficar em casa e fazer uma coisa com sua família e com seus filhos? Não tem pessoas que fazem assim. Não é melhor do que se sacrificar e ajudar aquela igreja a crescer? É melhor você investir em uma coisa aqui, para a sua família, ajudar os outros. Olha, irmãos, somente temos uma vida e rapidinho ela passa. Eu quero, se Deus me permite, usa tudo que o Senhor tem me dado para dar de volta para Ele, porque nada me pertence. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E o Senhor nos ajuda de ser os servos fiéis ao Senhor Jesus.